Ó, esse assunto todo de Bolsonaro, de Trump, tá no centro do quadro Pulso Digital semanal que a gente trouxe semana passada com o cientista de dados Alex Maracajá, a quem eu saúdo e recebo aqui no Matinal. Alex, você tá por aí? Olá, bom dia, tudo bem? Olá, olá Bia, olá Guilherme, uma satisfação enorme estar com vocês aqui de novo. E hoje os dados nos surpreendem, hein? Verdade. Diretamente de João Pessoa, né, Alex? A gente não falou ainda nas suas participações aqui, mas você conecta com a gente de João Pessoa, a linda capital do João Paraíba, né? Pessoa, João Muito Pessoa, bom. João Pessoa tá fria, tá 25 graus. Tá frio, 25 graus, tá frio, é frio. A gente sabe que o Bolsonaro não pode nem passar perto das redes sociais, que o Xandão já manda prender, né? Me conta um pouco como foi o engajamento dele, mesmo sem conseguir movimentar os perfis nessa primeira semana de bloqueio. Ô Guilherme, essa semana eu prestei muito atenção e a gente fez uma análise bem detalhada sobre a vida digital de Bolsonaro. E me surpreendeu, porque ele com as redes fechadas, ele conseguiu engajou muito, coisa que ele com a rede aberta não estava acontecendo. É um movimento natural que acontece nas redes. Ele foi proibido, então existe uma comoção de querer ver como é que tá as redes dele. Então, pessoas que deixaram de seguir, começam a seguir. Então, isso é natural. Mas não permanece em médio prazo. Tem que existir fatos para poder continuar crescendo ou diminuindo esse engajamento. Eu trouxe uma tela, queria pedir para o Lucas colocar novamente, a tela dos dados. Pronto. Bolsonaro, em uma semana, ele ganhou 122.876 novos seguidores. É impressionante, impressionante. E isso aí é a bola, é o momento, é o discurso, é tudo isso. E o que me surpreendeu foi a taxa de engajamento. Engajamento é o quê? Curtidas, comentários, compartilhamento, é, com a quantidade de seguidores, chega a taxa de engajamento de 1,34. Isso quer dizer que vídeos antigos de Bolsonaro foram compartilhados, posts de Bolsonaro foram comentados, curtidos nesse período. Então, isso me chamou muito a atenção. Então, a militância, os seus seguidores engajaram, fizeram questão de engajar para ele estar sempre na audiência nas redes. E a gente fez uma análise de positivo e negativo, né? Uma análise de sentimento, e Bolsonaro chega a quase 70% de todos os posts positivo. Tem a parte negativa que ele ganhou, que ele herdou a revolta do Trump, né, contra o Brasil, e a parte de neutro bem baixa. Então, isso me chamou a atenção. Essa semana, Bolsonaro realmente mobilizou bem as suas redes, mesmo ele sem querer e mesmo ele sem usar as redes. Bom dia, Alec. É Bom surpreendente dia. mesmo. Surpreendente esse engajamento e enfim, e esses novos seguidores. Mas você mencionou aí brevemente, eu queria voltar nisso. Será que, com essas medidas mantidas de restrição de uso das redes, esse fluxo ele vai continuar crescendo no engajamento? Você falou provavelmente não, né? Qual que é a expectativa daqui para frente? Assim, as pessoas vão buscar conteúdo, já que não tem conteúdo novo, vão buscar conteúdo antigo para compartilhar, ou provavelmente deixem de buscar esse conteúdo e realmente não acessem mais o perfil dele? Bia, aconteceu um movimento um pouco parecido. A militância da direita
ela não só a militância da direita, com as bolhas nas redes sociais, elas vivem de uma expectativa de acreditar em algo, aquela coisa toda. Quando Bolsonaro perdeu a eleição, isso foi muito nítido. Quando Bolsonaro perde a eleição e ele sai do Brasil, naquele momento que Bolsonaro sai do Brasil, que tem a cena do avião indo para os Estados Unidos, ele começou a perder. Bolsonaro perdeu quase 1,5 milhão de seguidores em um dia apenas. Então, perder ou ganhar, ele está muito correlacionado com o que Bolsonaro vai fazer. Bolsonaro sabe, e a mídia e os dados que a gente mostra, sabe que o Trump, todas as reações que o Trump está fazendo dentro do Brasil, é uma rejeição quase 90%. 10% é que eu acredito que não sabe o que é que Trump está fazendo contra o Brasil. E isso é preocupante. Aí a gente só vai saber o que vai acontecer com esse engajamento de Bolsonaro na próxima semana, nos próximos dias. Você acompanhou a semana do Lula também, Alec? Sim. O Lula, eu falo que o grande momento que Lula teve pós-eleição foi exatamente com o Trump. Então, Trump resgatou o Lula com um sentimento de pátria, um sentimento de nação, de se tornar pai. Opa, deixa eu colocar aqui, e agora esse momento é momento do Brasil, é momento de família, é momento disso. Ele conseguiu crescer e cresceu mais do que Bolsonaro. Então a gente vê que as redes sociais essa semana está cada vez mais polarizada. Lula cresce 198.271 seguidores novos. Esse número é surpreendente, mas o que chama atenção é a taxa de engajamento. É aquilo que eu vou repetir novamente. É a quantidade de curtidas, comentários, compartilhamento, envolvimento com Lula nas redes sociais. Lula chega a um patamar que ele demorou muito a chegar. Só na época da eleição ele chegou a 2,18% de engajamento, taxa de engajamento. Isso é muito alto, Bia e Guilherme. Assim, o que me surpreendeu essa semana foi a taxa de engajamento de Lula em relação à soberania nacional, à defesa do Brasil, uma frente, essa frente de Trump ameaçando o Brasil. Isso tudo fez com que Lula furasse a bolha e chegasse a mais pessoas, mostrando um sentimento de pátria, um sentimento de proteção ao Brasil. E, Alec, falando em Trump, o que tem de interessante de Trump aí? Como que os brasileiros tratam o Trump nas redes? Você tem algo sobre isso também, né? Sim, o Trump tem, inclusive, um gráfico de Trump. O Trump, ele chegou ao patamar mais alto desde das análises. 93,2% de todas as menções dos brasileiros é negativo a Trump. É por isso que Lula tem uma taxa de engajamento alta, porque ele vem levantando essa polarização entre de Lula com o Trump. Então isso faz com que Lula cresça bem. E assim, apenas o que chama atenção nessa história do Trump, com 93% de menções negativas, é 6% positiva. Então ele tem 6,8% de reações positivas ao Trump. Então a gente vê que não é querido nem o bolsonarismo, né? Isso, a bolha do Bolsonaro é que alimenta isso. Mas se a bolha do Bolsonaro total
fosse proteger o Trump, teria uma aceitação muito melhor, né? Isso, então a gente vê que esse assunto de Trump, dentro da bolha do bolsonarismo, não é 100%. Aliás, é muito mais baixo esse número.